Amém, irmãos. Paz do Senhor. Essa é a palavra do dia. Ela está no livro de... Eu vou começar pelo livro de Êxodo, porque toda segunda-feira eu dou um estudo para nós. Durante a semana eu prego apenas uma palavra, mas segunda-feira é dia de estudo. Hoje é dia de estudo da palavra. Então nós iremos para o livro de Êxodo, capítulo 15. Está escrito o seguinte: o cântico de Moisés. A palavra de Deus diz o seguinte, E então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa palavra, esse cântico, isso aqui é um cântico, só que ninguém não sabe da melodia. O Moisés cantou depois que atravessaram o mar para o outro lado e chegaram na praia e Deus matou no mar o exército de Faraó. Então agora eles vão cantar. Eu creio que Moisés, quando ele viveu pelo Egito, ele teve um sofrimento muito grande, Moisés, porque foi rejeitado pela mãe, foi jogado na água, depois foi criado por uma mãe adotiva no Egito, e depois de tudo que estudou, depois de tudo que batalhou, ele fez aquele homicídio e foi obrigado a sair do Egito, porque iam matar ele. Então aquele homem ele começou a viver uma vida de amargura, apesar de ter se casado, onde ele foi morar e ter tido filhos. Ele começou a não ter uma vida boa assim. Ele tinha muito sofrimento, amargura dentro dele. Mas agora, depois que Deus trouxe ele no Egito, ele ficou perto da verdadeira família, atravessaram o mar, ele conseguiu salvar a família dele, que talvez era uma das tristezas que mais pesava na cabeça dele. Às vezes nós estamos na igreja, a nossa família ainda está fora, alguns. E nós temos uma alegria de servir a Deus, mas ao mesmo tempo nós temos aquele medo aquela preocupação com a família. Mas não se preocupe, você que está na igreja, que tem família no mundo, continue orando, continue esperando em Deus, que Deus vai salvar muitos da sua família. Pode crer na palavra, isso aqui é uma profecia. Você que está ouvindo a palavra, diga: meu Deus, isso é uma profecia de Deus, e ela é de Deus. E agora Moisés está cantando, porque aquilo que um dia ele sonhou e era difícil de se realizar, Deus realizou para ele. E agora ele tem motivo de cantar. Às vezes eu digo na igreja que o crente ele não é alegre. Ele é preocupado com as coisas, nunca consegue ter uma esperança de dizer: meu Deus, tá ruim, tá difícil as coisas, mas eu tenho um Deus que é maior que os problemas. Enquanto o crente não colocar isso na cabeça dele, ele não tem motivo de ser alegre, porque não tem esperança, não tem fé. Moisés agora, ele está com um problema que muitos tempos ele pediu a Deus, e ele sozinho não conseguiu, e ele nem vai conseguir, porque Jesus disse no livro de João, capítulo 15, e sem mim vocês não vão fazer nada, não tem o que fazer sem Deus. Aí ele pegou e agora com Deus na frente, com Deus com ele conseguiu aquilo que tanto ele sonhou, foi libertar a família dele. Por isso creia no que eu estou dizendo e continue orando. Você que tem um parente, uma pessoa que você ama, que você gostaria de ver ele na igreja, continue orando que Deus vai fazer esse milagre para você. Pode crer na minha palavra. Quando acontecer, você diz: meu Deus, agora eu vi que verdadeiramente Deus fala com o homem. E aí ele foi, tudo que ele sonhou um dia, agora está realizado.
o povo dele mesmo, que aqueles egípcios não era mãe dele, agora está com ele. Ele conseguiu, Deus proporcionou para ele a condição de levar o povo para a terra prometida. Ele já está do outro lado do mar, que era um grande obstáculo. O exército que podia matar ele, Deus matou na água, e agora ele está cantando. E agora ele está alegre. Aí ele diz no versículo 1 do capítulo 15, então cantou Moisés, isso aqui é um hino, e os filhos de Israel, todo mundo cantou, todo mundo estava com motivo de cantar. E os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então eles agora estão muito alegres, eles agora têm motivo de cantar. Eu vou para o Salmo, agora eu vou para o Salmo 118. Salmo 118. E o versículo é o 14, que diz assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Tá vendo? Às vezes eu digo para a igreja fica olhando para mim, mas eu falo somente a verdade. Como é que um crente entra na igreja triste, vive triste? Às vezes a pessoa chama ele para cantar, ele rejeita uma oportunidade que Deus está dando para ele, dele expressar a alegria. Isso aí nunca ninguém parou para pensar, até porque o povo não estuda a Bíblia, né? A maioria não tem Espírito Santo. A maioria não tem Espírito Santo. Mas uma pessoa que serve a Deus, que Deus chamou ele para salvação, se verdadeiramente ele servir, o cara chamar ele para uma oportunidade, o mesmo de dizer que Deus é bom e ele balançar com o dedo que não vai. Uma criatura dessa, ele está completamente amargurado, preso dentro de uma organização diabólica que não deixa ele se soltar para gritar para o mundo que é feliz. Ele tem que gritar para o mundo que é feliz. A palavra de Deus diz aqui. Quando a gente vê música do mundo, eu vi um brega, uma música no passado que o cara diz que quer gritar para o mundo que ama a mulher. Feliz, gritar para todo mundo que ama. E é uma mulher, vale Deus. O cara tem que ser muito feliz por amar a Deus, por ter um Deus que abençoa ele, que dá pão de cada dia, que dá condição dele viver. Isso é maravilhoso, irmão. E aqui o Salmo 118, versículo 14, diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Por que é que eu canto? Se alguém disser, você é alegre, por quê? Às vezes a gente se alegra porque uma bênção grande caiu na vida da gente. Você conseguiu um dinheiro, você conseguiu uma coisa, fica todo mundo alegre. Às vezes ficou bom de uma enfermidade, rapaz, graças a Deus. Agora, mas nós temos que ser alegres dentro da doença, nós temos que ser alegres dentro da tristeza, nós temos que ser alegres quando não tem nada para comer. Porque se não tem agora, Deus que está no céu, que até uma formiga que Ele cria, Ele dá de comer a ela, Ele está olhando para nossas necessidades, Ele está olhando para nossas precisões. Então Ele vai agir. Você que vai ser o dia com essa preocupação aí, dizendo, meu Deus, como é que eu vou resolver isso assim? Isso aqui que eu quero fazer. Só você e Deus sabe. Fique calmo. Deus está trabalhando nesse projeto aí. Só se alegra de tu ter um Deus desse na tua vida. Você vai ver como tudo vai acontecer naturalmente numa boa. E você vai ficar preocupado como que Deus fez isso para você. Porque Ele é capaz. O nosso Deus, Ele é capaz. Tem um versículo também no livro de Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. E o versículo é o 1. Diz assim, e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou
e tu me consolaste. Tá vendo? Deus, na comparação de um pai, aí o versículo 2 diz: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isso é Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Tendo esse Deus na nossa vida, para que ter medo? Para que... Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Foi procurado em computador, que é a memória mais grande dos últimos séculos, e foi encontrado 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. 365 vezes. Então significa que para cada dia, já que um ano tem 365 dias, tem uma palavra não temas para cada dia. E se tiver um ano bissexto, que tem 366, a gente fica com Mateus capítulo 28 e versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ontem eu pregava uma mensagem na igreja, tá até aí nesse mesmo grupo nosso, tem o culto, você quer assistir, é só ir no link que você vê o culto que aconteceu essa noite, e eu pregava uma mensagem dizendo assim, que Deus se fez homem para saber o que nós passamos. E preguei pela Bíblia. Deus, ele se fez homem e sentiu na pele, na carne, tudo que nós passamos. Toda dificuldade, todo sofrimento, toda amargura. Se Deus é comigo, como ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele está comigo, eu sinto que ele está, e acredito. Os meus problemas eu tenho que contar para ele como um amigo. Se chegar um amigo na casa da gente, preste atenção agora que eu vou lhe mostrar como a gente fala com Deus. E esse amigo disser, e você disser assim, você vai dar uma desculpa. E meu amigo, você me desculpa, porque hoje tu acredita que eu não procurei, não tive tempo, estamos ruim aqui até de janta, tu acredita? Aí o cara diz, nego, velho, não se preocupe não. O cara diz, eu trouxe aqui uma conserva, uma coisa. Você, rapaz. Ou outra vez o cara diz, meu irmão, me perdoe, você não vai tomar café hoje, porque eu ia comprar açúcar e não fui, e meu açúcar acabou. E o cara diz, não, fique tranquilo, eu tô... Às vezes quando ele é grande amigo mesmo, um vizinho bom, ele dá uma saída quando chega com aquele objeto que você está precisando. Rapaz, está aqui, eu trouxe para tu. Não, rapaz, eu não... Não, pegue. Quando você puder, você paga. Ou se é dinheiro. Rapaz, mas eu não tenho como pagar agora não. Não, deixa isso para lá, pega. Exatamente, agora você vai entender. Eu fiz isso para você entender. Quantas vezes alguém não já fez isso para você? Você conta a sua história pro camarada, nego velho, não sei como é que eu tenho que fazer. Um dia desse eu tava no carro com um irmão, eu fui disse assim para ele, rapaz, um probleminha, que tem uma conta para mim pagar e eu preciso de R$100 para inteirar. E aí falei aquilo e ficou por isso. Quando é no fim o bichinho não veio, um irmão que eu criei na igreja, que Deus me deu e eu criei com carinho, que hoje me ajuda, ele não veio com R$100 e me deu. Tá aí, pastor, precisou terminar seu negócio. Fiquei muito admirado, aí fui, peguei uns dias, eu demorei poucos dias, entreguei, tá aqui, meu irmão, seu dinheiro. Ah, pastor, o senhor não tá precisando não, meu filho, era naquele dia, eu já tenho, pegue. Então, se Deus mora com nós, disse, eis que estou convosco, Mateus 28, 20, eis que estou convosco, não mais vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então, como que eu vou estar com um Deus desse que está me olhando, que está me vendo, e eu vou me preocupar se ele é dono da prata e do ouro? A Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Não tem como eu me preocupar. É só eu dizer para ele: Senhor, o senhor está aqui, entra dentro do quarto. Se eu não quiser falar na frente de todo mundo, pode o cara dizer que eu sou doido. Meu Deus, o senhor está aqui comigo, repare como é que está a condição. Se o menino está doente, eu estou doente, está faltando pão, está faltando isso, Senhor. Tem compaixão de mim, meu Deus, me ajuda. E ele, como sabe todas as coisas, na mesma hora entra com providência e a gente começa a ter felicidade. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas, irmão. Não temas, não temas. Eu vou ler agora Mateus 28, 20 e vou parar e vou orar junto com você. Só para você sentir, é verdade que esse homem está pregando. Deus verdadeiramente está comigo. Ele prometeu e ele é fiel. Ele sabe. Vamos para Mateus 28, 20. E lá nós vamos encerrar essa pregação dessa manhã, esse estudo dessa manhã. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glorificado é Deus. Agora eu vou orar. Querido Deus, Pai Santo, grande em poder e misericórdia, um Deus poderoso que é dono da prata e do ouro, que vê a condição de cada irmão, de cada filho teu que um dia se entregaram para ti através da fé. Então, meu Deus, supre cada necessidade das nossas vidas. Vai agora com o anjo poderoso na casa daquele que está enfermo e toca nele, Senhor. Toca na enfermidade, toca nesse mal-estar da cabeça, toca nessa doença dos ossos agora, Senhor. Agora que essa pessoa ouvir essa oração, ouvir ela, ele sinta que parece que uma mão estranha vai tocando a vida dele, vai entrando nele, vai tocando nos lugares onde nem a medicina sabe ainda, Senhor, e vai repreendendo essa enfermidade, vai suprindo essa precisão desse irmão que precisa. Abre uma porta, meu Deus, porque ele precisa demais e é necessário para que ele consiga realizar esse sonho. Abençoa, meu Deus, cada um de nós, eu te peço, em nome do